Bom dia, amigos. Sexta-feira, 8 horas da manhã. Bora acordar, minha gente. Vamos fazer reflexão hoje? E aí, preparados para mais uma reflexão? Estamos aqui no nosso 28º capítulo. E hoje nós vamos ter aqui uma participação especial. Nosso amigo Anderson, do Gurizada Espírita, vai fazer a reflexão hoje aqui com a gente. Deixa eu chamar ele aqui. Oi, Isa, bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem? Deixa eu afastar aqui um pouquinho que eu tô muito perto do. Bom dia, Bom dia, tudo bom? tudo ótimo, Animado para uma reflexão? super, ultra, mega animado. Muito bom. E aí, vamos começar então? A gente vai falar então do 28º capítulo do livro Religião dos Espíritos, do Chico com reflexão do Emmanuel, né? Pessoal que está chegando, Jorge, bom dia. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui com o Anderson do Gurizada Espírita. Gente, quem não conhece o trabalho do Anderson, entrem aí no Instagram, já começa a seguir o Anderson. Não, Anderson, porque a gente precisa de apoio aí, de força para continuar esses trabalhos de divulgação do Espiritismo, né? É verdade. É isso aí. Juntos somos mais fortes. Exato, é isso mesmo. Oi, Camila, bem-vinda. Eu vou fazer o seguinte, Anderson, eu vou lendo e aí a gente vai parando, fazendo a reflexão, tudo bem? Top. Bora lá. Então a gente vai falar do capítulo 28º, que fala sobre Desce Elevando, da reunião pública do dia 20/4 de 59. E essa reflexão fala da questão 1018 do Livro dos Espíritos. E Emmanuel já nos traz logo nos primeiros trechos, né? O desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se sabes, não firas o ignorante. Ofereça-lhe apoio para que se liberte da sombra. E aí, Anderson, complexo isso, hein? Eu não sei tu, mas eu me identifico muito nesse trechinho que a Emmanuel nos traz aí, justamente na questão familiar, assim, sabe? Não sei qual foi o palestrante que disse que nós encarnamos geralmente numa família em que existem pessoas que estão ali mais para aprender do que para ensinar, e tem pessoas que estão ali mais para ensinar do que para aprender, que é para meio que equilibrar, né? O ciclo, o ciclo não, aquele grupo familiar ali. E, e a questão que o Emmanuel vai abordar nessa reunião é que a gente precisa usar, né, esse nosso conhecimento não só para nós, mas para fazer com que os nossos familiares aprendam e evoluam junto com a gente. Vou Nossa. esperar tu ler mais um pouquinho, porque Para não antecipar um pouquinho da fala, né? eu não dá spoiler. Eu Exato. desato a falar e não paro mais. Mas é muito bom mesmo, né? E quando ele fala dessa questão do descer elevando, é tão difícil, né? A gente, de alguma forma, a gente se vê muito acima das outras pessoas, né? E ter essa sensibilidade de falar, peraí, eu posso ter até um pouquinho mais de conhecimento, né? Posso até estar numa condição, muitas vezes, hierarquicamente melhor, mas como é que eu não deixo isso extrapolar o meu convívio com as pessoas ao meu redor, né? A gente precisa muito exercitar isso, porque a gente costuma, né, no dia a dia, muitas vezes perceber, e aí não só em relação à família, eu queria trazer um pouco também dessa relação nas questões profissionais, né, no nosso ambiente de trabalho, aquelas pessoas que trabalham também à nossa volta nos auxiliando, né, seja a pessoa que está na portaria do prédio, a pessoa que faz a faxina, né, na empresa que você trabalha, e muitas vezes a gente não consegue nem dialogar, conhecer quem é a pessoa, chamar pelo nome, né, dar um bom dia logo de manhã, né. Então, muitas vezes, quando a gente fala desse descer elevando, é ter esse olhar fraterno, né? Esse olhar de irmão, que ninguém é superior ao outro. Isso está muito ligado à nossa vaidade, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, né, Anderson? E essa prática parece fácil, mas não é, né? A gente sabe que quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado. Então, às vezes, a gente passa por umas situações aí que são bem difíceis. E como tu abordou ali, em outros ambientes, não só no nosso círculo familiar,
Às vezes a gente olha e o comportamento de quase todo mundo é bem monótono, assim, no sentido de que todo mundo julga, as pessoas elas não olham a parte boa uma das outras. Assim, a gente tem 10 qualidades e um defeito, meio defeito, a gente vai olhar justo aquele meio defeito. Então, às vezes, a gente já vem com essa observação justamente para tentar trazer para aquele grupo ali uma outra forma de enxergar o outro. E às vezes a gente tem medo, porque são inúmeras pessoas pensando igual e tu ali naquele negócio assim, não, mas sabe, eu tô observando que tem algo de diferente que eu posso. E eu acho que vai muito disso, assim, a gente ir seguindo a nossa intuição, porque por mais que às vezes a gente se sinta assim com vergonha de expor a nossa opinião, é uma oportunidade que a gente está tendo ali de auxiliar aquela pessoa, né? Como tu falou ali, não perdendo a questão da humildade. A gente precisa ensinar sem ferir o outro, né? E na maioria das vezes a gente pensa que a gente vai ajudar o outro dando atenção e quem recebe somos nós, né? Porque a gente aprende tanto com essas pessoas que você fala, nossa, gente, é uma pessoa tão humilde, né? E que tem tanta lição de vida, tem tanto aprendizado, você se surpreende, né, com essas histórias. O Jorge colocou aqui, oi, aí Anderson, entrou na turma, vai ter trabalho até as próximas encarnações, se prepara. Se Deus Mitico, quiser. Mitico, bom dia, mandou bom dia aqui pra gente também. Angel também tá aí com a gente. Bom, gente, bom dia para todos que estão chegando. Selma, bom dia, Selma. A Pimenta Melina também chegou aqui, bom dia. Marcos está aí sempre com a gente, né, Marcos? Camila Tosini, gente, muito bem-vindos, viu? Então, vamos continuar aqui. Se entourastes a virtude, não humilhes um companheiro que o vício ensandece. Estenda-lhe a bênção do amor como adequada medicação. Se te sentes correto, não censures o irmão, transviando em desajustes do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Olha isso, né? Bem profunda essas frases aqui, né, Anderson? Eu gosto do Emmanuel porque ele dá uns puxão de orelha assim, ó, que a gente não tem como fingir que não recebeu, né? Exato. E Não entendeu a mensagem. tem tudo a ver com a reflexão que eu fiz ontem com o Júlio, que a gente estava falando a respeito da caridade, né? Quando ele traz aqui, se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro, pão amaldiçoado é veneno na boca. Porque a gente falou muito disso, né? De muitas vezes a gente exerce a caridade e a gente fica esperando algo em troca, né? Um agradecimento, uma gratidão, né? A pessoa te colocar num pedestal, porque a gente ainda faz a caridade esperando algo em troca, a gente ainda não faz aquela caridade que é dita por Emmanuel, que Jesus fazia, né? Sem esperar algo em troca. Então a gente fica nessa expectativa de receber algo de volta, né? Mas isso é um exercício, né? Todos esses bons costumes, essa maneira de da gente ver o outro, é um exercício. E é tão bom quando a gente faz algo assim, do fundo do coração para uma outra pessoa, sem esperar nada em troca, porque o simples sorriso da outra pessoa, o simples fato de que a gente vê que ela absorveu aquilo que tu passou, sabe? Aquilo já conforta a gente de certa forma, que eu acredito que de alguma forma é Deus ou Jesus, os bons espíritos ali com a gente, nos incentivando a persistir nesse caminho de fazer o bem pelo bem. E te mostrando que você está no caminho certo, né? A Renata colocou aqui, ela já se identificou aqui com todas as frases que a gente leu. É isso mesmo, Renata. E aí ele continua, se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Auxilia em silêncio para que teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva. Porque toda caridade, a exibir-se no palanque da conveniência do mundo, é sempre vaidade em forma de serpe no coração. E toda modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Então tá bem relacionado com tudo isso que a gente falou, né?
de exatamente. como é que eu quero auxiliar, ajudar, né, passar um determinado aprendizado se eu me coloco no topo, né, nesse orgulho, né, nessa vaidade, né, alimentando essa vaidade. Será que isso é o correto? Não, né, a gente sabe que não. Mas ainda a gente está nesse trabalho, né, de aperfeiçoamento, de tentar, né, tentar se igualar e tentar manter ainda assim moralmente, né, porque muitas vezes a gente tem mais conhecimento, mas quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente tem que, né, descer para conseguir manter esse equilíbrio, não? Quando Kardec disse, na dúvida, recorra a Jesus. Eu penso muito nisso, na questão do exemplo, né? Jesus era um espírito iluminado, ele podia ter escolhido encarnar em ambientes muito mais favorecidos, e ele foi lá na manjedoura, humildemente, e as pessoas recorriam a ele não só pelo fato de que ele era o Messias, mas porque ele tinha uma postura humilde, recepcionista com as pessoas. Ele consolava todo mundo, independente se a pessoa era uma pessoa que errava ou não. Então, eu acho que quando nós nos colocamos para o grupo em que nós convivemos com humildade, né, nos igualamos a eles, porque nós somos todos irmãos, eu acho que fica muito mais fácil deles recorrerem a nós quando eles necessitam. Aquela coisa de eu não sou melhor do que ninguém. Se eu ganhei hoje a oportunidade de auxiliar de graça, eu tenho que exercer isso de graça também. Eu vejo isso muito. Eu participo de um grupo, né, do coral lá no Centro Espírita, onde eu frequento. E eu trabalho muito isso em mim, porque eu sou um dos músicos, né? Como eu toco, às vezes eu conduzo o grupo. E eu tento sempre me policiar. Se eu tivesse lá no lugar deles, qual que era a pessoa que eu queria que tivesse ali na frente, né? Ao ponto de quando eu tivesse uma dúvida, quando eu tivesse uma preocupação, uma aflição, eu pudesse contar com essa pessoa. Então, eu acho que a maneira mais específica não, eficaz de nós termos esse diálogo sadio, né, humilde, é a gente se colocar sempre no lugar do outro, né, e humilde, né? Porque se a gente ficar dizendo, eu sei, se a gente se mostrar diferente, né, se exaltar, as pessoas elas não vão querer chegar na gente para contar com a gente, né? É verdade. Até na imposição da voz, né? Muitas vezes a gente quer falar de forma imperativa, impositiva, e a gente acaba se botando acima do outro, né? A gente tem que ter muito cuidado, principalmente nas nossas relações do dia a dia. E quando você trouxe a questão de Jesus, me veio muito na cabeça aquela imagem dele, toda vez que ele se encontra com alguém ali no caminho dele, ele sempre se põe de joelhos para ajudar, sempre, né, querendo trazer a pessoa para amparar, para botar a pessoa para cima, né? Então, quando você fala desce, né, se elevando, me vem muito essa imagem. E principalmente no momento que ele vai lavar os pés de todos ali, né? Quando ele resolve lá mostrar que ele desce, né, se elevando, para mim essa imagem fica muito clara dele lavando os pés dos apóstolos, né? Mostrando ali que ele está se botando no mesmo patamar, né, dos apóstolos, que somos todos irmãos, estamos todos na mesma condição, né, que ele não é melhor do que ninguém. E também me veio outra pessoa na cabeça, quando eu estava lendo o texto agora de manhã, que é o Chico, né? Então, quantas vezes você via a imagem do Chico, né, quando ele ia receber as pessoas, depois que ele, né, proferia ali as palestras, enfim, que ele ia fazer o atendimento, muitas pessoas vinham e beijavam a mão dele. E aí o gesto que ele fazia na sequência, ele pegava a mão do outro e beijava também, demonstrando que nós somos iguais, né? Então você vê a capacidade, né, de demonstrar através do gesto essa igualdade, né, essa irmandade que Jesus nos trouxe. Né? Eu acho muito bonito isso. Além de além de tu ter o Chico, ele tinha uma vida muito corrida, né? Ele podia muito bem se mostrar cansado, impaciente com as pessoas, se encher de privilégios. E não, ele foi humilde. A gente ouve as histórias que ele não era vaidoso. Claro, ele era vaidoso ali em questões pessoais com ele mesmo, mas coisas muito singelas, né?
importantes para ele nessa encarnação, mas que não interferiam na maneira dele fazer o bem. Eu queria compartilhar um trechinho do Evangelho, posso? Deve? Bora lá. Do capítulo. Eu estava lendo ontem e eu me lembrei do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí, ali no item 6, diz mais ou menos assim: Por quem se exaltar, porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que faziam grandes na terra e que não podem levar, que é a fortuna, os títulos, a glória e a linhagem. Olha aí. E quantas passagens a gente vê, né, nos livros, nas psicografias de pessoas que quando chegam do outro lado, né, quando desencarnam, percebem isso, né? Ah, mas eu era rico, por que que eu tô aqui, né? E ficam revoltados com essa situação. Ou, ah, eu era o alto escalão da igreja, né? Eu proferia palestras no centro espírita, né? E eu tinha todo esse conhecimento. Você imagina essa pessoa muito bem recebida, né, pela espiritualidade. Mas na maioria das vezes isso está muito no nosso discurso, na teoria, e na prática ainda falta muito, né? Por isso que é importante a gente observar os nossos irmãos, como por exemplo o Chico e o Divaldo, que aí fazem tantas obras no bem, auxiliados pelos bons espíritos, e ainda assim sempre reconhecem que ainda tem muito que aprender, que erram muito, que pecam muito. Então eu acho que a gente tem que seguir eles como um modelo, assim como a gente obviamente segue Jesus, orando e vigiando os nossos comportamentos. Cada dia a gente tem que olhar assim, hoje eu não tô aqui para bonito, né? Então esse dia eu ganhei para aprender, né? E para de alguma forma me melhorar. Então é interessante cada dia a gente se observar. O que que eu posso fazer diferente do que eu fiz ontem, né? E assim todos os dias melhorando um pouquinho, né? É bem isso mesmo. Passinhos de tartaruga. É degrau a degrau, né? Não dá pra gente subir, querer pular 4 passos, né? 4 degraus de uma vez, a gente vai cair, né? É bem Exatamente. isso. E aí ele traz aqui, ó. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre, que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Anjo entre os anjos, faze-se pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores. Sábios entre os sábios transformam-se em anônimos de pescadores humildes, comungando-lhe a linguagem. Instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre enfermos e aflitos. As crianças e mendigos abandonados para abraçar-lhe a luta. E juízes dos juízes não se revolta por sofrer no tumulto da praça o iníquo julgamento do povo que se prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos. Interessante, né, quando ele traz os juízes dos juízes, né, aqueles que estão realmente em uma condição acima, né, o quanto eles precisam ali de alguma forma se igualar para conseguir alcançar essa superioridade moral, né? Que bonito que alguns espíritos que às vezes nem têm tanta necessidade de nascer em ambientes mais delicados, eles se propõem a isso justamente em levar essas pessoas, esses grupos, junto com eles no caminho da evolução, né? Tá aí um exemplo, Bezerra de Menezes, que não precisava mais encarnar na Terra e veio nos auxiliar de alguma forma. Então, às Exato. vezes, aquela pessoa que a gente percebe ali na rua, que tá meia quietinha, ou os mais desprovidos, assim, né? Pra gente olhar pra eles como se, por exemplo, a gente estivesse olhando pra qualquer outra pessoa. Ontem no Home eu usei um exemplo do livro do Pequeno Príncipe, que um dos planetas que o Pequeno Príncipe visita mora um bêbado. E estudando a característica daquele bêbado, eu meio que tentei associar assim ao nosso trazer para a realidade.
Então, quando a gente passa na rua e a gente vê uma pessoa, né, bêbada, um senhor, uma senhora, qualquer pessoa, a gente tem o quê? Qual que é o nosso comportamento? A gente fica com medo, a gente tenta às vezes passar por despercebido e a gente raramente olha para ele como se, por exemplo, fosse teu irmão, fosse o teu pai, fosse o teu tio que estivesse ali passando por essa dificuldade. Então, será que a gente está praticando o mandamento de Jesus, que é amar o outro como a nós mesmos? O que eu posso fazer num momento como esse? O que Jesus faria, né? Eu acho que quando a gente não sabe o que fazer, a gente apela, né? O que o nosso irmão faria? É bem isso mesmo. Então, às vezes essas pessoas elas vêm, elas não estão ali por acaso, mas para nos despertar alguma coisa e nos servir de alguma oportunidade, né? Verdade. E achei interessante quando ele traz aqui, né, na última frase que ele fala: não se revolta por sofrer no tumulto da praça, o iníquo julgamento do povo que o prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos. E aí, lembrando aqui a passagem, né, de Jesus, quando ele foi ali no governo da Judéia, condenado por Pilatos, né? Não sei se você recorda dessa passagem quando fala de Barrabás, que eles trouxeram Barrabás, que era um assassino, né, era um criminoso, ao lado de Jesus, e como eles não tinham como condenar Jesus, não tinham provas, não tinham motivos para condená-lo, colocaram Barrabás ali ao lado dele e falaram, perguntaram ao povo, né, quem vocês liberam aqui, né, para não ser condenado? E aí liberaram Barrabás, e Jesus ficou ali, né, foi crucificado, e teve essa visão humilde de não julgar, né, não aceitar aquilo de forma humilde, entendendo que ele teria que passar por isso, né, apesar dele não ter feito, né, nenhum crime, e Barrabás tinha feito, né. Então eu achei muito interessante essa questão do não se revolta por sofrer no tumulto da praça, o iníquo julgamento do povo, que o prefere a Barrabás, né, para os tormentos imerecidos, ou seja, apesar da gente saber que Barrabás tinha feito muitos crimes e muitas vezes era ele que talvez estivesse ali no lugar, né, de Jesus, ele fica humilde ali, passa por tudo aquilo para nos demonstrar através do exemplo que nós precisamos aí muitas vezes ser humilhados para ser exaltados, né? É, é bem por aí. Às vezes a gente tem a razão, né? A gente sabe que a gente está certo, mas a gente entende que a gente precisa ficar em silêncio, porque o mérito que a gente busca não é o mérito dos homens, né? É o mérito do plano espiritual, de Deus, de Jesus. Então, a gente, como Jesus sabia mais, né? Como ele era, digamos, o irmão mais velho de Barrabás, embora ele não o visse assim, ele se comportou como tal, deu o exemplo, né? Eu acho que, por exemplo, trazendo para o meu mundo, assim, tem muitas vezes que o meu irmão mais velho tem uma atitude e eu sei que por ter a oportunidade de estar no Espiritismo, reconhecer que cada um tem o seu tempo, eu tenho que saber o meu momento de, de ficar em silêncio, porque eu não posso cobrar dele algo que ele ainda não tem. Então, tem que dar o tempo dele e tentar usar esse meu conhecimento para, como disse ali no início da fala da reunião, auxiliar, tentar levar essas pessoas junto com a gente nesse aprendizado, porque não é à toa que nós nos encarnamos nesse meio familiar, entre amigos, né, no nosso trabalho, enfim. É verdade. Excelente exemplo, né? Eu que sou irmã, que tenho três irmãos, somos em quatro. É bem isso mesmo, né? Muitas vezes a gente precisa ali dar uma É, segurada na informação e falar, não, peraí, ele tá numa condição, vamos respeitar, né? Vamos esperar ele chegar nesse momento, né? Cada um tem o seu tempo, né? Eu gosto muito dessa frase de a cada um a seu tempo, né? Porque muitas vezes a gente quer impor determinadas informações para alguém e a pessoa não vai aceitar, não chegou o momento, né? exatamente. A gente precisa ter paciência, né? Exato. Aí ele finaliza, todavia por descer, elevando, quando lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade do nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. E aí ele finaliza aqui o trecho
dessa reflexão 28ª, trazendo muito disso, né? Que quantas passagens nós teremos que ter para poder passar por isso novamente, para aí a gente conseguir aprender. Porque a gente não vai aprender de primeira, né, Anderson? É. Quantas vezes forem necessárias, né? Exato. Eu queria abusar um pouquinho de você, posso? Claro, Será que você pode poderia... ser. Eu sei que você canta, toca. Será que você poderia cantar um trechinho aí só pra gente finalizar com música? Ah, Posso abusar? claro, claro, pode. Só tenho que pensar em que música. Ah, tá, a sua escolha aí. Até eu te coloquei, não tava no script isso, né? Mas como você comentou e eu lembrei de você cantando, canta uma música aí pra gente finalizar. Claro. Eu não sei se tu leu isso ou se eu observei algo muito parecido, mas só para concluir, na minha primeira live do desafio, eu peguei uma mensagem que é Cura e Caridade do Emmanuel, né, psicografado pelo Chico. E no finalzinho ela diz algo que se assemelha muito a essa mensagem que a gente estudou hoje da reunião pública, que diz: auxilia hoje, mesmo sem humilhar e sem ferir, em vez que a verdadeira caridade, tanto quanto possível, é tratamento indolor da necessidade humana. E essa parte é a que mais me chamou a atenção. Os emissários do Cristo curam nossos males em divino silêncio. Ou seja, às vezes a gente está passando por tantas dificuldades e às vezes a gente nem consegue imaginar, né, essa intervenção divina nas nossas vidas, fazendo com que nós nos melhoremos. E aí Emmanuel nos diz, dos outros, procedamos igualmente assim. Então a gente não precisa auxiliar e fazer com que as pessoas percebam que a gente está auxiliando. Às vezes a gente pode auxiliar no silêncio, né? Às vezes não, a gente deve, né? Porque a gente não precisa de plateia, que nem o Chico nos disse. Muito bom. Deixa eu pensar numa música aqui. Tu me pegou de surpresa, Monique. Pensa qual foi a última música que você tocou aí pro pessoal no seu canal, vai? Tá, vou cantar que eu cantei ontem, então, lá no Ótimo, desafio. O nome maravilha, dela é Sinais. Ela foi composta por Marcos Dias, que é um dos integrantes lá do coral. maravilha. As coisas acontecem em nossa frente, servem pra nos alertar, pra testar a gente. Preste atenção, mas ao seu redor, orar e vigiar, faça sempre seu melhor. Mesmo que pareça que depende só de mim, eu tenho que lutar pra essa história não ter fim. Eu vou voar nas asas do infinito, na imensidão do céu, para um mundo mais bonito. Eu vou voar nas asas do infinito. Eu vou levar você pra voar comigo. Eu vou voar. Maravilhoso, muito bom. Olha, de improviso, menino, você tem uma voz, hein? E logo de manhã eu acabando com você, né? Porque tá um tempo seco, não sei se aí onde você tá seco como tá aqui, a voz tá. E eu acordei com um pouco de tosse. Eu acordei com um pouco de tosse. Tô aqui tomando água igual não sei o quê. E a Monique, 8 horas da manhã, me pede pra cantar. Não, assim, ó. Mas assim, valeu muito, valeu Mas o muito. pessoal que tá aqui tá vibrando, tá amando. Obrigada, viu, Anderson? Foi muito legal, amei a reflexão de hoje. E você sabe que estou aí à disposição. Gente, quem não está acompanhando aí o Anderson no Gurizada, entra aí, compartilhem, né, essa live, divulguem aí o trabalho do Anderson, acompanham, sigam ele aí, porque ele realmente brilhantou a nossa manhã de sexta-feira aqui. Obrigada, viu, Anderson, de novo.
Vou corrigir a Monique aí. Ela falou o trabalho do Anderson. Não, não é o trabalho dele. É um trabalho todo nosso. É um trabalho nosso, então vamos levar ele até onde a gente consegue, né? Porque é muito bonito esse nosso trabalho, né? Olha aí a Carol. Eu acho que essas oportunidades todas estão florindo estão florescendo de uma sementinha que a Carol plantou lá há poucos meses e que tem, né, feito toda a diferença na minha vida. Então, assim como ela, eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. A A gente que todo mundo que agradece. assistiu, foi uma honra estar aqui contigo hoje. Obrigada, viu? E a gente vai fazer com Obrigado. certeza mais trabalhos juntos, né? Eu acho que não sei se todo mundo sabe, mas a gente se conheceu através do Hackathon, né? Com a Carol. Verdade. Exato. Gente, obrigada. Boa sexta-feira para todo mundo. Beijo grande e até a próxima. Tchau, 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 pessoal. tchau.